Bom dia, amados. Para nós é uma grata surpresa podermos contar hoje com um avanço tecnológico. Talvez você esteja sentindo uma mudança para você que estava habituado nesse horário estar conosco ali na igreja, mas nós mudamos a forma de transmitir os cultos, as programações, em especial hoje a escola bíblica dominical, por motivo que todos já sabem do coronavírus. É um cuidado que Deus tem nos orientado a ter com cada um de vocês, e eu tenho certeza que a aula vai ser tão produtiva quanto. Se você puder, nos ajude chamando seus amigos, indicando a live para que seus amigos também possam assistir, até mesmo aqueles que de repente falavam: olha, pastor, eu moro longe da igreja, para mim fica um pouco mais difícil ir até lá. Quem sabe essa forma seja uma forma dele poder estar assistindo de sua casa durante essa 1h30 a programação. E para todos aqueles que estão conosco, nós estamos falando do tema Apocalipse. Mas, como sempre fazemos, eu gostaria de começar já orando e colocando diante de Deus essa aula. Amém? Pai, nós queremos te agradecer por todos que se disponibilizaram, Senhor, a estar colocando esta programação online, Senhor, para que cada vida que nesta hora abrir a sua tela possa receber de Ti, Senhor, a direção, o poder do Teu Espírito sobre a vida deles, ó Pai. Que não seja, Senhor, só mais um momento, mas o Teu Espírito fale, Senhor, através dessa palavra tão preciosa que o Senhor tem nos dado, do livro de Apocalipse, Senhor. Que nesta hora o Teu Espírito, Senhor, traga sabedoria, graça, discernimento entre o sim e o não, ó Pai, para que não só haja uma palavra, mas que seja uma palavra viva e de transformação em cada uma de nossas vidas. Eu consagro agora este momento, estas vidas que estão assistindo, a minha vida em particular que estarei transmitindo, ó Pai, e abençoo em nome de Jesus, e te agradeço também em nome de Jesus. Amém? Amém. Amados, para você que já está conosco já há um tempo, estamos falando sobre o livro de Apocalipse. A partir do mês de março começamos a trilhar esse circuito. E todos vocês já têm acompanhado, para aqueles que aqui estão chegando, a orientação de Deus com nossa vida. Talvez você que no início de março ouviu falar de Apocalipse e achou que Deus estava tratando de mais um tema. Mas as últimas notícias têm mostrado o porquê Deus tem a pressa de tratar sobre esse tema. Talvez alguns meses atrás você pudesse falar: olha, pastor, quase que não dá para imaginar que uma doença possa alcançar uma pandemia. Com o tamanho conhecimento da medicina, com o tamanho avanço da ciência, mas hoje estamos enfrentando uma pandemia, e nós vimos que por melhor conhecimento que esteja, por melhor avanço e desenvolvimento que possa ter um país, todos nós somos frágeis, todos nós dependemos da graça de Deus. E a minha pergunta é: se trata de uma doença, mas se hoje Jesus voltasse para arrebatar a sua igreja, você estaria pronto? Você entenderia o que é o arrebatamento? Você entenderia o que é os últimos tempos? É essa a proposta que estamos falando já para aqueles que estão nos acompanhando e para aqueles que estão chegando aqui agora. Amém? Então vamos iniciar a aula. Hoje eu estou contando com o meu monitor aqui, um pouco diferente, mas a estrutura também, muito fácil de acompanhar. Vou estar mudando na tela as imagens. E
Na primeira discussão que nós queremos colocar é falar levemente uma fixação da semana anterior. Vocês vão se lembrar que nós tratamos da mensagem de Daniel, falamos sobre as 70 semanas de Daniel. Vocês vão se lembrar que nós falamos que a última semana de Daniel, que seria equivalente a 7 anos, representaria a tribulação, ou como alguns gostam de chamar, a grande tribulação. Agora, nós comentamos nessas outras aulas, principalmente para vocês que estão chegando agora, que na Bíblia havia impérios muito interessantes. Veja, não estamos falando de impérios históricos simplesmente. Estamos falando de impérios que estão na história, mas que têm relação com a Bíblia. E nós falamos que entre aquelas figuras que Deus mostrava, quando ele vai dar o sonho a Nabucodonosor, vai dar o sonho a Daniel, uma imagem aparece aquele rei e Daniel interpreta. E rapidamente nós vimos que cada parte daquele corpo representava um reino, ou mais precisamente, um império. E nós retratamos que, biblicamente, nós estudamos cada um desses impérios. Nós vimos um império egípcio escravizando o povo de Deus por 430 anos, mais precisamente. Nós vimos o império assírio destruindo o reino do norte, a casa de Efraim. Nós vimos o império babilônico lançando um cativeiro de 70 anos sobre o reino do sul, ou casa de Judá. E então Daniel, exatamente nesse período, tem essa revelação. E ele vai falar sobre alguns outros impérios que viriam. Ele fala inicialmente do império que ele está vivendo, o babilônico, e dá a interpretação àquele rei, mas ele diz, olha, haverá um novo império, e que nós aprendemos que é o império Medo-Persa, que vai permitir que o povo de Israel caminhe de volta para sua terra e reconstrua Jerusalém que havia sido destruída, reconstrua seus muros. Isto tudo que nós vimos nos livros de Neemias, um pouco dessas histórias ali contadas, mas não para aí. Mais adiante nós vimos que Daniel tem um entendimento do império grego ou macedônico, e ali nós aprendemos que ia se levantar um homem chamado Alexandre o Grande, e desse homem que conquistaria o mundo todo, que levaria a cultura grega para o mundo todo, que nós conhecemos atualmente como a cultura helenística. Após a sua morte, esse império travaria uma batalha. E depois disso, 4 homens se levantariam para comandar esse império, que então seria dividido em 4. Mas, de uma parte dele, dos Seleucidas, iria se levantar Antíoco Epifânio IV, que é alguém que nós vamos tratar hoje. E você vai entender a importância desse homem para entender as coisas que estaremos falando no futuro. E depois desse império vinha então o Império Romano. E do Império Romano você aprendeu que os pés do Império Romano eram formados ao todo com 10 dedos. E eu disse, olha, do Império Romano vai se levantar nos últimos tempos 10 nações que irão governar o mundo. Só que essas 10 nações vão preceder um governo mundial, que é o governo do Anticristo. E nós falamos que o próprio Anticristo iria levantar essas 10 nações. Então, nesse momento, eu quero falar para vocês de um tema que eu intitulo como
a trindade do mal, ou a trindade satânica, ou a própria ideia que eu sempre falo para cada um, que Satanás pega tudo que Deus tem e perverte. Ele não tem nem poder de criação, ele copia e perverte aquilo que Deus fez. Então, para que vocês entendam melhor, eu gostaria de compartilhar o quadro. Vocês vão perceber que aqui em cinza nós temos o Império Romano. De que época, pastor? Exatamente da época em que Jesus vivia, da época que o apóstolo ali teve a visão de Apocalipse. E por que é importante nós falarmos isso? Porque por ele se chamar Império Romano, as pessoas confundem um pouco e tratam o Império Romano como exclusivamente a Itália. E alguns teóricos até dizem, olha, eu creio que o anticristo virá de Roma. Eu creio que o anticristo virá da Itália. Eu particularmente trato esse tema um pouco mais abrangente. Eu entendo que Império Romano não é só a Itália. Eu entendo como o mapa demonstra que Império Romano são muitos países da Europa, alguns que são englobados de uma forma inteira, como Portugal, Espanha, França, Itália, e alguns que, se nós transferirmos para os mapas da atualidade, pegam parte de alguns países, como parte da Alemanha e coisas afins. E nós vemos que esse império também pega a parte do extremo norte da África, pega uma pequena parte da Ásia. Mas eu particularmente acredito que o inimigo vai se levantar na Europa. Por quê? Porque se trata de um continente poderoso, de um continente estruturado no dia da atualidade. Mas, para que você possa entender melhor, eu quero então falar dessa trindade do mal, dessa trindade que perverte aquilo que existe no céu, para que você possa entender esta passagem de Apocalipse, entender como as coisas lá na frente vão funcionar, quando nós entrarmos em temas específicos e você compreender exatamente o que é cada personagem, o que é cada pessoa. Passando o mapa, eu faço a comparação então desse Império Romano antigo com as terras da atualidade. Então, você vai ver lá Portugal num canto, Espanha, a França pegando ela na totalidade, você vai ver a região da Itália, você vai ver parte da Alemanha, parte da Suíça e alguns outros territórios da Europa, assim como você vai ver uma pequena parte do Egito, uma pequena parte da Líbia, uma pequena parte de Marrocos, mas grande parte do Império Romano estava na Europa. E por isso eu acredito que deste lugar se levantará o novo poderio, a nova fé que vamos tratar. A primeira pergunta que eu quero colocar para vocês e trazer a reflexão para que essa aula possa dar continuidade é que quando lemos o tema de Apocalipse, diferente do que alguns pensam, dizem, olha pastor, tem uma besta descrita lá em Apocalipse. Não, há duas bestas descritas em Apocalipse. A besta do mar e a besta da terra. E entenda que quando o pastor Seu fala sobre a besta, nós não estamos falando besta no sentido de alguém tolo. Estamos falando de besta como aquilo que foge da normalidade, aquilo que é atípico. Agora olha que interessante. O tema de Apocalipse vai tratar também de uma outra figura,
que é apresentada como dragão. Então, nesta manhã, eu quero trazer essa reflexão para você, e é em cima desta pauta que nós, depois dessa breve introdução, falamos com você. O que é a besta da terra, o que é a besta do mar e o que é o dragão. Se não conseguimos tratar o tema inteiro hoje, nós, numa próxima aula, iremos prosseguir esse tema. Mas quero começar com vocês fazendo uma análise da visão de Apocalipse 12 e 13. Ali concentra a figura então dessa trindade profana, ou dessa trindade do mal. Ali a gente vai descobrir que o dragão faz menção do próprio Satanás, ou como alguns gostam de tratar, como Lúcifer. E nós vamos entender que a besta do mar faz menção do anticristo, e a besta da terra do falso profeta. Então veja, não é algo que seu pastor, não é algo que esse professor aqui está criando, é algo que está na palavra de Deus. E para que você entenda corretamente isso, a palavra de Apocalipse fala do grande dragão, que era a antiga serpente. E que serpente é essa, pastor? Que serpente é essa, professor? É a serpente narrada lá em Gênesis, quando Adão e Eva pecam, porque são induzidos por essa semente do mal, que se utiliza da figura da serpente, da cobra, para levar eles à queda. Uma figura que é muito anterior do que vocês imaginam. Uma figura que vem muito antes do homem, que vem da criação de Deus quando vai criar os anjos. E dando sequência naquilo que nós falamos, então eu afirmo para vocês que eu quero chegar a essa resposta final para vocês, de quem é o dragão, das suas características, de quem é a besta do mar, das suas características e de quem é a besta da terra. Amém? Vamos ler e compartilhar, se você tiver a sua Bíblia online, ou mesmo a sua Bíblia física. Apocalipse 13 diz assim: e eu pus-me sobre a areia do mar. Quem? Estamos falando de João, é João que está tendo a visão. E vi subir do mar uma besta. Opa, de que besta ele está falando? Da besta do mar, concorda comigo? Se ele viu subir do mar, só poderia estar tratando da besta do mar nesse instante. Que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre seus chifres 10 diademas. Pastor, o que é diadema? É semelhante a uma coroa, mas não aquela coroa inteira, aquela coroa pela metade, que lembra aquelas coroas de festa de 15 anos, que ela não é uma coroa inteira, é uma meia coroa, uma meia taça ali. E diz que sobre essas cabeças, o nome de blasfêmia. Certamente, se você ler esse texto, você vai dizer: pastor, é muito difícil. Pastor, é uma compreensão, parece que uma simbologia difícil de se entender. Mas se você refletir naquilo que já temos ensinado, ou naquilo que começamos a ensinar no início da aula, você vai ver que é uma besta que sai do mar, e que eu já adiantei para vocês que é o anticristo, e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Ou seja, lembra do número do dedo dos pés? Lembra da parte da estátua que representava o Império Romano? Então veja, o inimigo levantando 10 nações, que serão a representação de toda a esfera mundial. Um grande exército que se levantará dessas 10 nações, que no meu modo de entender, se não todas, a grande maioria nações, creio que europeias,
e talvez alguma representação da América, da Ásia, de algum desses países fortes, mas em particular, eu creio que quem sabe seja até um exército de 10 nações europeias. E talvez você diga assim: pastor, mas isso é muito difícil de acontecer. Como ter essa unidade? Amigo, lembre que nós já temos uma organização das Nações Unidas, onde muitas vezes a ONU dá a pauta em países, dá a pauta em questões que avançam os territórios de um país. Por que não levantar 10 países para começar a dar essas pautas, para começar a ser o apoio do anticristo? Mas a palavra de Deus diz que em 10 se levantará um grande chifre que derrubará outros 3 e será apoiado por outros 7. Perceba que diz que no chifre haviam 10 diademas, e mais adiante você vai ouvir falar também de 7 chifres. Mas vamos dar sequência. Entenda que nós estamos falando da besta do mar ou do anticristo. E a besta era semelhante a um leopardo, e seus pés como de urso, e sua boca como de leão. E o dragão lhe deu poder. Olha a setinha aqui, ó. E o dragão lhe deu poder, e aqui eu paro um pouco para explicar algumas coisas. Quando nós falamos sobre dragão, sobre o anticristo, algumas pessoas imaginam o anticristo como alguém extremamente forte, extremamente inteligente, extremamente capacitado. Amado, entenda que a palavra é muito clara, que o dragão, Satanás, é que vai dar o seu poder para esta pessoa. Então não espere olhar uma pessoa muito diferente de nós. Certamente é uma pessoa inteligente, uma pessoa com capacitação, mas não imagine algo sobrenatural. Para que você entenda melhor, às vezes quando nós pegamos outros temas na Bíblia, como Sansão, por exemplo, é muito interessante que quando vemos filmes, nós imaginamos Sansão como aqueles homens que trabalham com a musculatura, como Mr. Universos, de cabelo comprido e forte. Mas eu particularmente não vejo Sansão assim. Talvez Sansão tivesse uma força física natural, talvez fosse um homem de bom porte, mas talvez ele não tivesse uma musculatura tão desenvolvida. E por quê? Porque quem dava força a Sansão era a presença do Espírito de Deus sobre ele. Entenda que a palavra diz que quando o cabelo de Sansão foi cortado, toda a força se apartou dele. E essa comparação eu faço porque lembra que eu disse que o anticristo ele é copião. Ele vai pegar o que Deus fez e perverter. Da mesma forma que Deus levanta um homem e usa no seu poder, o inimigo agora vai levantar um homem e vai capacitá-lo. Então entenda que esse homem não vai ter uma inteligência simplesmente dele. É o dragão que já vive muito antes do primeiro homem. É o dragão que conhece o mundo espiritual. É o dragão que ainda tem poder de enganar, que tem poder de convencer as pessoas de uma forma a ludibriá-las, a enganá-las. É ele que vai dar o poder ao anticristo. Quando chegar esse momento, entenda que não vai ser mais a força de um homem, mas este homem receberá poder desse dragão. E por isso ele vai ter poder de convencer a muitos. A sua palavra vai ser uma palavra que, para aqueles que não têm a presença do Espírito, para aqueles que não conhecem a palavra de Deus, vai ser uma palavra doce, uma palavra inicialmente amigável,
E talvez você diga assim, mas pastor, espera aí. O anticristo vai ter uma palavra amigável? Devo lembrar você que o pastor já ensinou que dos 7 anos de tribulação, os 3 anos e meio vão ser de falsa paz. Ou seja, ele vai iniciar uma conversa de que não existe mais fronteiras, de que não existe mais idiomas diferentes, de que não existe mais economias independentes, que todos batalham por uma única economia, por uma única fé, por um único preceito, por um único mundo ideal. E você acha que isso não vai convencer a muitos? Você acha que as divisões entre países, que outrora parece que vão acabar, não vai convencer a muitos? O problema é que o livro de Daniel diz que no meio desses 7 anos, a aliança que ele faz com Israel e com as nações será quebrada. E em especial com Israel, ele vai adentrar o local do templo, que inicialmente ele vai ser favorável à construção, e vai dizer: agora, entendam que eu sou o Deus de vocês, eu serei adorado, a minha imagem será adorada. Entendam que a marca que vocês recebem na sua mão direita, ou mesmo na sua testa, não é mais agora uma opção, é uma obrigação. E muitos ali vão começar a perceber que seguiram um Deus estranho. Mas quero continuar esse tema e dizer que nós lemos que ele vai ser semelhante a um leopardo. Então entenda que essa imagem figurativa que você vê pode parecer um pouco esquisita. Você vai dizer: pastor, mas por que um leopardo? Mas você que estava conosco anteriormente vai se lembrar que o leopardo é a figura do Império Grego. E qual a maior característica do Império Grego, pastor? O império que Alexandre Magno, ou Alexandre o Grande, levantou em 13 anos. Um império que se tornou mundialmente gigantesco em apenas 13 anos. E a figura do leopardo é a figura do animal de extrema velocidade. É a figura do animal que quando corre, quando você filma ele correndo, muitas vezes ele não chega nem a tocar o chão com a velocidade das suas patas. E daí você fala: pastor, que mais? Ele diz sobre os pés do urso. E você já deve ter ouvido falar do Império Medo-Persa. E você já deve ter ouvido falar que o urso ele tem um abraço poderosíssimo. Não só uma mordida violenta, mas um abraço poderosíssimo. E que ele estrangula as suas presas. E as patas do urso aqui são representadas como desse império. Ou seja, esse anticristo e o seu império, que será o último império levantado antes do milênio, ele vai ter como característica principal a característica do Império Grego. Muita velocidade, grande alcance. Pastor, em quanto tempo? Mais rápido que o Império Grego. Lembre que eu falei, são 7 anos. E de revelação completa dele, 3 anos e meio. Ou seja, ele vai ser mais violento que o Império Grego. O abraço dele, a força dele de matar e comprimir aqueles que tentam fugir da sua raia, vai ser mais forte do que o abraço de um urso. E entenda que diz que a sua boca será como de um leão. Já ouviu dizer que quando o leão ruge, todos os animais temem? Já ouviu dizer que o rugido do leão traz o domínio sobre um território, e um outro animal que ouve esse ruído teme adentrar o local da onde o rugido do leão alcança? Pois é, a boca desse anticristo será como o rugido desse leão. E o leão, se vocês lembram bem,
representa o poder do Império Babilônico, que trouxe Israel 70 anos cativos. Agora, ele diz que esse dragão não só dará poder a ele, mas ele diz que esse dragão dará seu trono a ele. Não é um trono físico somente, meu amigo, meu irmão. É um trono espiritual. A nossa batalha, como muitos pensam, não é uma batalha terrena, simplesmente. Para quem tem um entendimento espiritual mais avançado, sabe que nós estamos em uma batalha de reinos, entre o reino de Deus e o reino do inimigo, entre o reino da verdade e o reino da mentira. E o reino da mentira, o reino do escárnio, vai ser entregue na mão do inimigo, do anticristo. E a palavra de Deus diz, e a ele também será dado grande poderio. Ou seja, ele vai receber poder. E daí você vai falar para mim, mas pastor, o inimigo tem poder? É claro que perto de Deus, ele é um nada. É claro que se nós imaginarmos a grandiosidade da Trindade de Deus, de Jesus Cristo, do Espírito Santo, do Deus Pai, esse poder é um nada. Mas em referência a essa terra, em referência aos homens que não têm cobertura de Deus, esse poder faz grande destruição. Talvez você diga, pastor, será? Basta olhar a conquista de Alexandre o Grande, a conquista do Império Babilônico, a conquista do Império Romano, que dominou o mundo inteiro debaixo das suas mãos. Vamos então continuar esse assunto. Água ali. Hã? Água. Vou tomar um pouco de água. Apocalipse 13, versículo 13, vai continuar dando uma luz, mas agora ela vai focar no grande dragão. E viu-se no céu outro sinal, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. E sobre suas cabeças, 7 diademas. Veja, eu pus um quadro comparativo. Em um quadro você fala da besta, do anticristo, e do outro quadro você fala do grande dragão. Quantas cabeças? 7. Você percebeu que fala de 7 cabeças do anticristo e 7 cabeças do grande dragão? Por quê? Por que essa semelhança? Porque eu acabei de comentar com vocês que quem vai dar ao anticristo é o dragão. Mas talvez você fale, então o dragão ele tem domínio sobre todas essas coisas, poder sobre todas essas coisas. Amado irmão, amado amigo, entenda que é uma permissão do Deus Altíssimo para que essas coisas aconteçam, para que no final todos vejam a verdade que está na Bíblia. A palavra de Deus diz que haverá um dia em que toda língua confessará que Ele é o Senhor, mesmo aqueles que não o temem, mesmo aqueles que não o desejam, mesmo aqueles que dizem que Ele não existe, um dia irão se dobrar e irão confessar que Ele é Deus. Agora, olha que interessante. E 10 chifres. Quando chegamos no texto do grande dragão, também fala de 10 chifres. E sobre seus chifres, 10 diademas. Agora veja sobre as cabeças, 7 diademas. Entenda, apesar de ter uma diferença entre os diademas de número, ambos têm diademas, ou seja, ambos têm aquela coroa
ou meia coroa, como o pastor já explicou, acha que é só coincidência? Não é. Não é. Agora, vamos adiantar o tema. Então nós estamos falando, e eu volto a frisar para vocês, que é sobre essa linha de estudo que eu quero falar hoje, para que você entenda quem é o dragão, quem é a besta do mar e quem é a besta da terra. Apocalipse 12, versículo 4, diz assim: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu. Aí você vai falar, pastor, como assim? Estamos falando de céu. Amado, vamos voltar 2 slides, 3 slides mais precisamente. Apocalipse 12, 3 diz: e viu-se outro sinal do céu, no céu. Opa! Quando falava do anticristo, diz que ele saía do mar. Mas quando fala do dragão, diz que ele sai do céu. E por que, pastor, ele sai do céu? Porque nós estamos falando do antigo querubim do Senhor, do antigo adorador do Senhor, daquele que um dia esteve diante de Deus e era perfeito. E a Bíblia diz que a sua cauda levou a terça parte das estrelas do céu. Amado, entenda a simbologia aqui. Ele não está falando que 1/3 das constelações, 1/3 das estrelas, simplesmente caíram em algum lugar. Ele está falando de 1/3 dos anjos, arcanjos, querubins, serafins, da hierarquia que Deus tinha criado lá no céu, caiu junto com ele. Agora eu te faço uma pergunta. E veja, nós estamos falando de anjos. Nós estamos falando de alguém que tem uma capacidade superior de inteligência, de sabedoria do que o homem. E a Bíblia diz que o grande dragão, ou Lúcifer, ou Satanás, convenceu a terça parte do céu. Pastor, quanto é isso? Meia dúzia de anjos, amados? A gente tem que expandir a cabeça, principalmente você que está chegando agora. Pare de imaginar que o céu é um quadrado. O céu é muito maior que a terra física que você vive. Pare de imaginar que são meia dúzia de anjos, porque você ouviu só falar de Miguel, porque você só ouviu falar de Gabriel, ou de outros poucos nomes. Eu estou falando de bilhões e quiçá de trilhões de anjos. Agora, se você vai me dizer, pastor, ele convenceu tantos anjos assim? Pois é. Como é que você acha que em tudo quanto é igreja, em tudo quanto é lugar ainda tem manifestação do inimigo? E ainda a Bíblia diz que alguns anjos que estão presos em cadeias, que vão ser liberados só no tempo do fim. E nós hoje contamos com quase 8 bilhões de pessoas, e mesmo assim tem demônio adoidado por aí. Porque a Bíblia é bem clara, a terça parte das estrelas, ou seja, a terça parte caiu com ele. E se ele convenceu tanto anjo assim, não ache que ele não tem poder de convencer o homem que acredita na sua própria força. Somente se você tiver o Espírito de Deus, é que você não vai cair numa história dessa. E o dragão parou diante da mulher que havia de dar à luz. E aqui eu quero dar uma pausa. Vocês vão perceber que na figura bíblica, por vezes nós vamos usar expressões, como por exemplo a mulher. Mas nós temos que entender que por vezes vai aparecer a figura de uma mulher, e por vezes vai aparecer a figura de uma outra mulher. Nem sempre o termo mulher vai se referir à mesma mulher. Note isso. Parou diante de uma mulher que havia de dar à luz, para que dando ela à luz lhe tragasse o filho. De quem você acha que estamos falando? Pastor da igreja.
Não. Pastor, estamos falando especificamente de Maria. Pois é. Mas eu quero dar um pouco mais de amplitude para isso e dizer que nós estamos falando de Israel. De Israel, pastor, pois é. Quem Deus levantou, que povo que Deus levantou para que o filho dele nascesse. E a ousadia do dragão é tão grande, que quando Deus mandou o seu filho, ou seja, parou diante da mulher que havia de dar à luz, ele tentou o quê? Tragar-lhe o filho, tragar-lhe a bênção, tragar-lhe aquilo que Deus tinha para salvar a igreja, salvar o povo de Israel. Ou seja, se ele tem atrevimento para desafiar Jesus, se ele tem atrevimento para desafiar o céu, você acha que ele não tem atrevimento de desafiar a sua vida? Por isso, não brinque com o Evangelho. Não brinque com as coisas que nós estamos vendo hoje. Eu achei que esse momento que nós vivemos é um momento muito dolorido com o coronavírus. Mas o relato é muito interessante porque diz que na maioria dos países que o coronavírus entrou, as pessoas inicialmente acharam que era só uma gripe, que elas poderiam superar isso, que não passaria de poucos dias. E hoje tem dizimado algumas nações. E amados, tem muita gente que faz a mesma brincadeira com o arrebatamento, achando que, olha, se acontecer, chega lá, tudo ficará bem. Não. A Bíblia é clara que se não se arrependermos em nosso tempo, se estivermos vivos, quando Ele chegar, não haverá tempo de dizer, Deus me leve, Deus eu me arrependo. Por isso agora é o momento de você aprender Apocalipse. Agora é o momento de você saber que essas coisas existem. Olha que interessante. E houve batalha no céu. De que tempo estamos falando, pastor? Do tempo que o inimigo ainda estava diante de Deus. Ainda era um ser de luz. E Miguel e seus anjos, ou seja, Deus levantou a alta hierarquia dos anjos do céu, Miguel, para comandar uma tropa gigantesca de anjos para batalhar com o dragão. Você acha que foi fácil? Você acha que chegou lá e disse, olha, por favor, queira deixar o céu e ocupar um outro espaço? Não, Deus levantou Miguel e seus anjos para batalhar a retirada deles do céu. É claro que Deus venceu. É claro que Deus é mais poderoso. Mas estou falando que houve batalha no céu. E você acha que não vai haver batalha na terra? Mas não prevaleceram. Nem mais o seu lugar se achou no céu. Choque aqui, meu camarada, entenda. Eles não se acharam mais no céu. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente chamada Diabo e Satanás, que engana todo mundo. E ele foi precipitado aonde? Na terra. Onde é que está o campo principal dele? Na terra. É aqui que está o plano de destruição dele. Por que você acha isso? Porque uma vez que ele não pôde contra Deus, uma vez que ele não pôde contra a Trindade, uma vez que os anjos de Deus o tiraram e precipitaram sobre a ordem de Deus sobre a terra, ele começa agora a colocar um olhar sobre a terra e fala, olha, eu conheço o Deus que está no céu. Eu sei que Deus é objetivo e claro. Se Ele me mandou precipitado para a terra, é sinal que Ele tem alguma coisa com esse planeta. Porque senão Ele poderia ter me mandado precipitado para Vênus, Júpiter ou qualquer outro lugar. Ele começa a se atentar. Estou eu aqui imaginando a situação. E de repente ele vê que a terra era sem forma e vazia. E Deus começa a dar forma. Deus começa a separar a água das terras secas. Deus começa a formar vida. E o que ele vai se lembrar?
que uma vez ele foi criado no céu, que uma vez a vida começou a ser gerada lá e começa a aparecer algo muito parecido aqui na terra, muito semelhante. Ele fala, espera aí, assim como se criou os anjos, pode ser que Deus crie alguma natureza importante aqui. E eu fico imaginando ele ver criando animais, mas olha, esses animais são instintivos, não interessa. Opa, quando ele avista o homem, ele diz, opa, Deus soprou sobre a narina deles. Deus falou, daremos a ele a nossa imagem e semelhança. Só que com um detalhe, esse homem não tem o poder que Deus tem. Por mais que a Bíblia diga que Adão inicialmente era diferente do que somos hoje. Ele era perfeito, não tinha pecado, tinha um corpo glorificado, mas hoje, e desde aquele tempo, o inimigo persegue a natureza humana. E aonde é que ele está? E seus anjos foram lançados sobre a terra. Agora, olha que interessante. Isaías 14, eu gosto muito da versão Almeida, corrigida, fiel, porque nem todas as versões usam a expressão Lúcifer. Mas eu gostei dessa versão corrigida, fiel, porque ela vai usar exatamente o termo Lúcifer. Então não vai criar dúvida na mente das pessoas de quem nós estamos falando aqui. Isaías 14, 12, no versículo 12 até o 24, diz assim: como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva. Amados, ele era filho da alva. Ele tinha uma outra natureza. Então pare de cair na conversa das pessoas que dizem assim, não, Deus criou o mal, Deus quer o mal, Deus fez o mal. A princípio, Satanás era filho da alva. Satanás trazia a perfeição e aquilo que era bom. Como fosse cortado por terra, tu que delibavas as nações. Que nações nesse instante? As do céu. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, e exaltarei meu trono. Aí começou o problema, porque ele era uma das altas hierarquias do céu, e se achou digno de ter um trono para ele, se achou digno de ter um reino para ele. E aí começa toda a conversa, em que nós temos um reino de Deus e um reino do inimigo. E entenda que quando Deus manda Satanás precipitado sobre a terra, a Bíblia vai tratar esse camarada como príncipe deste mundo tenebroso. Agora, Deus vai mandar o homem sobre a terra. Por quê? Porque Deus vai instituir o reino dele sobre a terra. Só que você acha que Satanás vai dizer, não, vamos dividir. Você fica com 50% e eu fico com 50%. Não, não, homem, olha, eu ouvi dizer que Deus te deu o domínio. Fique tudo para você e eu vou ficar aqui assistindo, não. Ele vai falar, além desse homem ser alguém frágil, ele vem para tomar um território. Ele vem para trazer o que há lá no céu, aqui na terra, como era no Éden. Então começa uma luta. Mas aqui diz que lá estando no céu, no monte da congregação me assentarei, aos lados do norte. Amado, o céu era tão grande, que ele se entendeu por direito de pegar o lado norte e falar que o lado norte seria o seu território. Então para com essa ideia de olhar o céu como, olha, se eu for para o céu vai ficar monótono, eu não vou ter o que fazer lá. Amado, é muito maior do que a terra, para quem já teve entendimento espiritual dessas coisas. E subirei às alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. O grande dragão, que antigamente era Lúcifer, que foi a serpente um dia, agora,
quer ser o quê? Maior que Deus? Não, semelhante. Muita gente diz que ele queria ser maior, mas a Bíblia diz que ele queria ser semelhante. E sabe o que ele tenta incutir em muitos homens? O desejo da semelhança, mas não com um olhar positivo, da semelhança carregando a imagem de Deus, mas da semelhança se intitulando como Deus. E sabe o que o anticristo vai fazer naquele dia? Ele vai dizer: eu sou Deus, eu sou Zeus, como lá na Grécia se falava da figura representativa do Deus dos deuses. Ou como em Roma se usa a expressão, ao invés de Zeus, eu sou Júpiter. Agora olha que interessante. O anticristo vai fazer isso também. Por que você acha uma coincidência? Não. Porque tudo que vem do anticristo é dado pelo grande dragão. Então toda a semelhança com o grande dragão vem de quem? Do anticristo. Do dragão que traz a semelhança no anticristo. E contudo, levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Já tratamos disso, amados. Mas para você que está chegando, esta é a grande revelação do livro de Isaías. O inferno não foi feito para os homens. Então por que os homens vão para lá? Porque escolhem a semelhança do inimigo. Escolhem fazer o que o reino do inimigo faz. E para onde vai ser enviado o anticristo? O grande dragão, a morte e o próprio inferno? Para o lago de enxofre. Mas a princípio, para onde será levada essas vidas que querem o reino do inimigo? O inferno. Lembra o que eu falei agora há pouco? Ele estava no céu, resolveu criar um novo reino. Deus disse: não dá para conviver com dois reinos. Um reino dividido não prevalece, Jesus disse em uma das suas passagens. Então agora você vai ter o inferno para ser seu reino. Lá você vai, mas mesmo lá ele não faz nada sem a ordem de Deus. Mas todos aqueles que trazem semelhança com ele não podem habitar o céu, porque lá não pode ver dois reinos. Você não pode carregar o pecado, a falta de arrependimento e achar que vai para o céu. Não se engane. Tem muitos homens que se acham bons, que se acham bacanas. Olha, eu fiz muita coisa pela ciência, eu fiz muita coisa pela sociedade, eu construí prédios, eu construí casas, eu fiz isso, fiz aquele outro. E que podem ser surpreendidos, porque em seu coração não foi encontrado arrependimento. É esse reino que Deus vai julgar. Não é um número de façanhas humanas que você fez. Então está começando a ficar muito claro para vocês que há uma lógica na Bíblia. Que nós, quando falamos de Apocalipse, não é falar de tolices, não é falar de coisas confusas, mas que muitas vezes não entendemos porque falta o estudo, porque falta o conhecimento. E essa é a proposta de Deus para vocês. Não veio de mim isso. Agora, veja bem. Os que te virem contemplarão, considerar-te-ão. Pastor, onde é que está esse texto? Relembrando, Isaías 14. E dirão: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos. Amado, de que tempo Isaías está falando agora? Perceba, Isaías inicialmente está falando do tempo anterior à criação do homem, lá no céu, quando Lúcifer habitava o céu. Mas agora ele vai fazer uma viagem no tempo, e vai lá no tempo do julgamento final, em que Deus vai condenar o anticristo, vai condenar Lúcifer, vai condenar a morte, vai condenar o inferno para as profundezas do lago de enxofre, que também é gigantesco.
E nós que estaremos contemplando este julgamento, vamos falar o seguinte: é este o homem que fazia estremecer a terra e fazia tremer os reinos? Pois é, um homem. Pois é, um homem que quando nós estivermos diante de Deus, nós vamos dizer: essa figura fazia todo esse estrago. Pois é, amado. Mas nós vamos falar isso porque ali estaremos diante de Deus. Mas hoje, cuidado, que punha o mundo como deserto e assolava as suas cidades, não é isso que acontece? Que não abria a casa dos seus cativos. Pastor, como assim não abria a casa dos seus cativos? Amado, quem é escravo é o quê? Cativo. E o que é casa aqui? É a própria vida da pessoa. E aqui a Bíblia diz que ele não abria a casa dos seus cativos. Ou seja, quando ele entrava, só pela graça de Jesus é que alguém é liberto, porque senão vai ser escravo por toda a vida. E passada dessa vida no inferno, viverá a escravidão da segunda morte também. E Isaías já dizia isso, meu amado. Portanto, não é invenção de pastor, não é invenção de professor da escola bíblica. E todos os reis das nações, todos eles jazem com honra, cada um na sua morada. Porém tu és lançado da tua sepultura como um renovo abominável, como vestes que foram mortos atravessados à espada, como os que descem do covil de pedras, como um cadáver pisado. Com eles não te reunirás na sepultura, porque destruístes a terra e matastes teu povo. Isaías já estava falando isso. Isaías estava falando de Satanás, de um estrago que ele já fazia e iria fazer ainda com muita gente. Você acha que é novidade para Deus o que está acontecendo? Você acha que Deus foi pego de surpresa? Não foi. Preparai a matança para os seus filhos por causa da maldade de seus pais, para que não se levantem e nem possuam a terra e encham a face do mundo de cidades. Não é isso que aconteceu. O mundo não está cheio de mal, está cheio de pessoas, como a Bíblia diz, mas cheio de cidades também. Isaías já falava isso há muito tempo. Porque me levantarei contra eles, diz o Senhor, e extirparei a Babilônia o nome, de Babilônia o nome, e os sobreviventes, o filho e o neto, diz o Senhor. Ele está falando de gerações espirituais. Farei deles uma possessão de ouriços e lagoas de águas, e varrei com vassoura de perdição, diz o Senhor. Deus está dizendo que vai ter muitas cidades, muitos povos, muitas gerações, mas que no final aqueles que são da perdição vão ser varridos. O Senhor dos Exércitos jurou, como pensei, assim sucederá. Ninguém esconde nada do Senhor. E como determinei, assim se efetuará. Entende? Agora olhe Ezequiel capítulo 28, meu amado. Ezequiel 28 é também um capítulo interessante para se falar do dragão, porque ele também vai dar umas características desse dragão. E ele diz assim: filho do homem, dize ao príncipe de Tiro. Amado, aqui não fica tão claro como lá Isaías, que fala de Lúcifer, mas entenda que o príncipe de Tiro é uma imagem personificada de Satanás. Pastor, como assim? Lembra quando nós tratamos de principados? Lembra quando eu falei lá da Grécia, e que teve um império grego, e que havia o principado de Zeus? Mas eu falei para vocês, Zeus não é um homem. Zeus é uma figura espiritual, que capacita um homem natural a causar grande destruição.
Lembra que eu falei que o anticristo seria assim? Então, quando eu falo do príncipe de Tiro, eu estou falando do principado, eu estou falando de uma figura espiritual, eu estou falando de Satanás. Assim diz o Senhor: porquanto o teu coração se elevou e disse, eu sou Deus. Lembra que nós acabamos de tratar em Isaías 14, sobre a cadeira de Deus me assento no meio dos mares. Opa, olha só, onde é que ele ia se assentar? No meio dos mares. Onde é que o anticristo vai sair? Do meio dos mares. Entendeu a ligação? Entendeu a conexão, que nada é por acaso na Bíblia? Por que que o anticristo vai ser uma figura que sai do meio dos mares? Porque o príncipe de Tiro se assentou no meio dos mares. Por que que até hoje nós tratamos o mar como uma figura de algo que é revolto? Quando vamos ao rio, muitas vezes não temos medo de um rio, mas do mar, muita precaução, porque o mar já levou muitos à morte. E o mar fala de nações gentílicas, o mar fala de nações que não conhecem Deus, o mar fala de conceitos humanos. E lembra lá os apóstolos, que pela própria força começaram a ver o mar se tribular e se desesperaram? E que o único que dominou o mar foi Jesus? Acha que é por acaso? Acha que na figura humana vamos dominar o mar? E não passas de homem. Olha o que a figura diz. Mas pastor, o senhor não falou que é uma figura espiritual? Amado, Deus trata como um mero homem. E não és Deus, ainda que estimas em teu coração como se fosse o coração de Deus. Ele via ele maior do que ele era. Ele se entendia como um Deus. Ele se entendeu dizendo, olha, tem lá Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Por que não ter um Deus Lúcifer? Deus disse, é muito diferente. Você é um homem. E entenda que quando Deus diz a expressão homem na Bíblia, ele fala de criatura, daquilo que é criado. Ou seja, ele está assentando Satanás no lugar dele, dizendo, escuta, Deus Pai não foi criado, Deus Filho não foi criado, Deus Espírito não foi criado, mas você, homem, teve um dia da sua criação. Um dia eu te formei em minha mão. Então você é um homem, você tem um início. Agora, eis que tu é mais sábio que Daniel. Amado, a Bíblia diz que a figura de Daniel era a figura de sabedoria da Bíblia. Há dois personagens que trazem essa imagem de sabedoria. Primeiro, Salomão, mas Salomão, mesmo sendo sábio, erra em parte da sua vida. Mas Daniel, a Bíblia relata ele de ponta a ponta como sendo um homem sábio. A Bíblia não relata quedas no sentido de dizer que Daniel se afastou de Deus. Agora a Bíblia diz que Lúcifer era mais sábio do que Daniel. E você acha que ele não tem capacidade de nos enganar se tentarmos agir pelas nossas forças? E não há segredo algum que possa se esconder de ti. Pela tua sabedoria e pelo teu entendimento alcançasses para ti riquezas e adquiristes ouro e prata. Não é isso que o anticristo vai fazer? Ao receber poder do dragão, ele não vai conhecer e ser respeitado mundialmente pela sua notoriedade, ele não vai ser conhecido pelo seu poder de gerar riquezas, pelo seu poder de gerar economia, pela extensão da sua sabedoria no teu comércio. Pastor, então é errado ter comércio, amado? Não entenda comércio como isso que nós conhecemos hoje. Biblicamente, o termo comércio é o poder da oratória, é o poder da conversa, é o poder do convencimento. O inimigo vai ter poder de convencer até mesmo dos mais pobres aos mais ricos. Agora diga, existe um homem hoje que consegue isso? Não.
Você vê uma guerra que existe em vários países, entre direita, esquerda, centro. Alguns gostam de A, alguns gostam de B, alguns gostam do capitalismo, outros gostam do socialismo, alguns gostam da fé do cristão, alguns gostam da fé do budista, mas vai ter alguém com poder de comércio, com poder de persuasão, que vai convencer as nações a seguir uma única religião, um único líder, uma única economia, uma única fronteira e um único idioma. Quem é o anticristo? Mas através de quem? Do poder do dragão. Amados, quero nesses minutos finais tratar um pouco sobre Antíoco Epifânio, que eu intitulo como pré-anticristo. Pastor, explique isso para nós. Vamos tentar esclarecer algumas coisas. Durante os séculos se passaram vidas, e algumas vidas que deixaram marcas numa sociedade a ponto de se tornarem inclusive históricas. Algumas vidas que marcaram positivamente. Então nós pegamos vidas que fizeram grandes descobertas, como alguém que descobriu, por exemplo, um avião, alguém que descobriu o veículo. Tudo isso foram grandes descobertas, mas há homens que marcaram a história como sendo grandes assassinos mundiais, grandes homens de perversão. E um desses homens, Antíoco Epifânio IV. Você vai dizer, pastor, da onde vem esse cara? Começamos o estudo falando nisso. Está vendo aqui a figura de 4 moedas. Pastor, que 4 moedas são essas? A figura de Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Pastor, quem são esses 4? Imagino que reis, uma vez que tinham moedas cunhadas. Exatamente. Reis que vieram da divisão de qual império? Império grego macedônico, está lembrado? Quem que conquistou, pastor? Alexandre o Grande. Só que é muito interessante uma história que diz que quando Alexandre Grande percebe que ele vai ficar adoentado e que ele não vai vencer a doença, diz que ele manda que quando ele fosse enterrado, as suas mãos fossem jogadas, amarradas para fora do seu caixão ou daquela caixa em que ele seria levado, carregado, e que eles passassem por boa parte do território que eles pudessem passar. E aqueles homens dizem, mas Alexandre, por que isso? E diz a história, diz a conversa divulgada durante todo esse tempo, que ele diz, olha, para que todos vejam que eu conquistei o mundo inteiro, mas estou sendo levado para a morte de mãos amarradas e vazias, que daqui nada levo. Mas curiosamente, quando ele morre, isso causa um desejo naquelas pessoas, e há uma luta tão grande que o império dele se divide em 4. Só que desses 4 tem um que é muito interessante, o Seleuco, ou Seleucida. Dele vai advir uma dinastia, ou seja, uma sucessão de reis de família, e um deles conhecido como Antíoco Epifânio IV. Daí você vai dizer, pastor, qual é a importância desse cara? Esse camarada governou mais ou menos no ano 170 a 100 e pouco antes de Cristo. Inicialmente, ele trava uma guerra contra o Egito. Mas no meio desse caminho, esse que carrega a imagem do Império Grego, ele diz assim, agora o meu foco vai ser a Judéia. Agora o meu foco vai ser os judeus. E a Bíblia, no livro de Macabeus, que você pode encontrar lá na Bíblia Católica, mas pastor, na Bíblia Católica, amado, é um livro histórico.
independente se está na Bíblia da Jerusalém lá, não importa, é um livro histórico, que vai falar da revolta dos Macabeus. Ele vai dar uma luz sobre tudo isso aqui, ó. E ele vai dizer que esse camarada que inicialmente começa como amigo, que inicialmente começa abraçando Israel, que inicialmente começa, teoricamente, trazendo uma imagem de agrado, trazendo a cultura grega, agora vai entrar no templo de Jerusalém e instalar uma estátua de quem? Quem era o principado da Grécia, meu amado? Zeus. Pastor já ensinou que em Roma, Zeus é conhecido por Júpiter. Nomes diferentes, mas que tratam do mesmo principado. Qual a característica desse principado? O conhecimento, a sabedoria, a inteligência. Vai percebendo a característica parecida com o anticristo. Não pense que o anticristo vai chegar aqui e se retorcer no chão, porque está sendo usado pelo dragão, que ele vai causar escândalo. Inicialmente ele vai ser tido como um homem sábio, inteligente, o homem da filosofia, o homem da economia, o homem da matemática, o homem da física. Por quê? Qual é a característica principal do anticristo? Lembra lá atrás quando nós lemos o corpo de leopardo? E o corpo de leopardo é principado de Zeus, Império Grego. Um homem que vai vir com muito conhecimento. Pastor, igualzinho Antíoco Epifânio, o quarto. Pois é. Sabe por que Deus permitiu esse homem lá atrás? Para que você pudesse ter uma imagem, um espelho do que vai ser lá no futuro, só que com uma proporção ainda muito maior. Agora, o que esse cara faz, pastor? Ele cria uma guerra contra Jerusalém e instala uma estátua de Zeus. Ele instala o trono dele dentro do templo de Jerusalém. E sabe o que mais ele faz? Ele institui o sacrifício de porco. O judeu não comia porco, amado. A figura de porco para o judeu era uma figura suja, de animal impuro. Ele instituiu o sacrifício de porco no templo de Jerusalém. O que antes era amigo, agora é inimigo. E ele matou muitos, mas milhares de judeus. Mulheres grávidas, homens, crianças. E se não fosse a intervenção de Deus, que o livro de Macabeus conta, o povo de Israel teria sido exterminado. Alguma semelhança com o tempo de hoje? Só que naquele tempo, amado, as guerras eram a cavalos. As guerras eram com arco e flecha. Muito cuidado, porque a guerra de hoje, que vai vir, não vai ser de arco e flecha simplesmente. Vai vir uma guerra possivelmente com armas nucleares. Uma guerra com estruturas tecnológicas. Se você não conhece, procure saber sobre o nível de influência da geração 5G, da tecnologia 5G. Alguns estudiosos têm estudado e dito que ela tem influência, inclusive em ondas cerebrais. Mas por que Deus deixou esse cara lá atrás? Para que você soubesse que não é brincadeira. Agora, a figura dele é a figura do cavaleiro que verá no cavalo branco. Em Apocalipse vamos estudar em algumas aulas mais adiante sobre a figura de alguns cavalos, de alguns cavaleiros. E o primeiro cavalo é o cavalo branco, e que muitos dizem, pastor, eu acho que é Jesus chegando. Não, é o cavalo do anticristo. Mas por que cavalo branco se ele é o anticristo? A falsa paz, lembra? Como Antíoco Epifânio fez.
dizendo que tudo ficará bem, que será em nome de uma amizade, em nome de uma aliança de 7 anos. Então, amado, não acredite, porque os homens serão manipulados. Está vendo isso? Olha aqui, Satanás manipulando homens como se fossem marionetes. É assim que será. E você vai dizer, mas pastor, esse homem aqui tem uma coroa de rei, este homem também tem uma coroa de rei, eles são grandes, mas diante de Satanás são meramente marionetes. Então, aí a importância que o pastor fala para vocês dos impérios, aí a importância que eu falo para vocês de conhecerem um pouco da história, mas não a história de uma maneira geral, mas a história que tem relação com a Bíblia. E vou trabalhar na semana que vem com vocês, porque agora já são 10h20 aproximadamente. Não vou ter como trabalhar todos os detalhes com vocês, então eu prefiro deixar esse tema para a semana que vem. Eu vou trabalhar com vocês inicialmente o Principado de Zeus. Pastor, por quê? Porque o Principado de Zeus, ele vai dar exatamente a imagem da figura principal do Anticristo. Pastor, mas só ele será a imagem total do Anticristo? Não. Se lembrem, o corpo de leopardo, mas as patas de quem? Do Império Medo-Persa. E a boca de quem? Do leão. Ele vai ser um conjunto de todos esses impérios que passaram aqui. Agora, se você acha que o Império Egípcio causou estrago, se você acha que o Império Assírio causou estrago, o pastor causou estrago, amado, já falei mais de uma vez, o Império Assírio, por exemplo, escalpelava os judeus vivos, cortava a pele, arrancava, com o cara vivo ainda, o cara morria em agonia. Eles punham os caras deitados no chão, amarrados, e passavam com tropa de cavalos em cima das pessoas. Está achando que é brincadeira? O Império Babilônico destruiu a nação, poucos lá ficaram, a cidade ficou descaracterizada, foram levados cativos. Medo-Persa, apesar de nos Medo-Persas Deus ter dado a liberdade, eles também estavam debaixo de um certo controle. Império Grego, Império Romano, tudo isso vai trazer uma conjectura, vai trazer uma natureza do que o Anticristo vai fazer. Espero que na semana que vem eu conte com sua presença. Espero que a aula tenha sido esclarecedora para você. Estou disposto a conversar, a que você me mande lá, online, talvez, alguma pergunta, algum questionamento. Mas, amados, que você não fique só aqui. Estude a palavra de Deus. Se aperfeiçoe, vá além do que seu pastor fala. E que Deus um dia possa levar não somente eu, mas você diante dele. Eu gostaria de terminar com uma oração. Amém? Deus, queremos abençoar este momento, esta aula, e te agradecer pelo que tivemos nesta manhã, Senhor. Que a tua direção, que o teu Espírito fale com cada coração. É a importância que nós entendemos que um homem que teoricamente será comum, receberá do alto, do grande dragão, poder. E ele trará um tempo de grande angústia, Senhor. Que o Senhor nos livre desse tempo. Que a tua noiva possa subir completamente diante de ti, Senhor. Não permita que vidas que hoje estão em dúvidas, com incertezas, continuem assim, para que naquele dia, Senhor, elas possam estar prontas
para subirem diante de Ti. Nós agradecemos por cada pessoa, por cada amigo que assistiu esta aula, e que a Tua palavra permaneça em cada coração. Em nome de Jesus nós Te louvamos e Te agradecemos. Amém. Um grande abraço. Deus abençoe. Em nome